Olá a todos, eu me chamo Ana Vitória Batista, sou estudante do curso de Letras aqui na UFOPA, turma 2019. Estou aqui hoje para apresentar esse trabalho intitulado Incursão Inicial sobre as contribuições da etimologia para o ensino de língua portuguesa. É um trabalho que ainda está sendo desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, o GELOPA, sob a orientação da professora doutora Ediene Pena Ferreira e da professora doutora Celiane Souza Costa. Bem, o problema de pesquisa que eu trago aqui, que originou esse estudo, é que apesar da relevância dos estudos etimológicos, existe um desinteresse por essa área e pela sua utilização no ensino de língua. Bem, o ensino das disciplinas de linguagens e especificamente de língua portuguesa, ele é tratado ou é orientado que seja tratado, né, na Base Nacional Comum Curricular de maneira reflexiva, não desconectada da realidade. Para um ensino dessa forma, né, da disciplina de língua portuguesa, e também considerando talvez uma perspectiva interdisciplinar, entendo que uma das possibilidades é o ensino de língua atrelado ao ensino de história, né? Então, falar de língua é falar de história das pessoas e também das palavras de que essa língua se compõe, né? Então, não tem como falar de fazer um ensino de língua reflexivo sem falar de história. E quando a gente fala em história da língua, a gente fala em etimologia, certo? Então, a partir desse problema, o meu objetivo aqui é analisar as contribuições dessa área, que é a etimologia, no ensino de língua portuguesa. Para isso, para atingir esse objetivo, eu estou desenvolvendo uma pesquisa bibliográfica, né, que ainda se encontra no estágio inicial e que está sendo desenvolvida no âmbito do GELOPA. E essa pesquisa consiste numa catalogação de materiais a respeito do ensino de língua portuguesa sob 3 perspectivas: uma perspectiva teórica, uma perspectiva normativa e uma perspectiva acadêmica. Então, eu utilizei como principais trabalhos os artigos de Da Rosa, né, do ano de 2004, de Fusel, Ruskin Menegassi, de 2011, e documentos oficiais também, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e os PCN. Para reunir esses materiais, para fazer a pesquisa, eu utilizei as seguintes bases, né? A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o repositório do Mestrado Profissional em Letras, o Profiletras, e o Google Acadêmico. Bem, como a pesquisa ainda está em desenvolvimento, ainda está no seu estágio inicial, os resultados que eu posso apresentar aqui agora são preliminares ainda, né? Eu já consigo afirmar, a partir dos materiais consultados, que existe uma sustentação em relação à reflexão linguística nos documentos oficiais, né? A Base Nacional Comum Curricular, especificamente, trata disso de maneira bastante sólida, orientando que o ensino seja feito de maneira que os alunos consigam refletir sobre a língua, né? Então, o documento diz que os conteúdos, os objetos de ensino da disciplina de língua portuguesa não devem ser ensinados de maneira desconectada da realidade. Além disso, existem bases teóricas, como o trabalho de Bakhtin e Voloshinov, que concebem a língua como uma atividade social, interativa, histórica, que precisa ser compreendida de forma integrada. Então, vale destacar o que diz Da Rosa, né? De acordo com ela, o conhecimento etimológico, o conhecimento da origem das palavras, da história da língua, pode permitir analogias com outras palavras, por exemplo, e a expansão do léxico dos alunos. Então, tudo isso é a partir de um estudo da história dos povos, de como se
forma a nação, né, ou as nações que se utilizam da língua portuguesa, e falar dessa história também é falar da história da própria língua, e isso já permite uma criticidade, uma reflexão a respeito de diversos aspectos. No entanto, e aí eu retomo o meu problema de pesquisa, né? Apesar do que defendem a BNCC e os trabalhos desses teóricos que foram citados aqui, existe uma falta de trabalhos acadêmicos nas plataformas que eu consultei a respeito da utilização da etimologia no ensino de língua portuguesa. Então, a base do Prof. Letras, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e o próprio Google Acadêmico não apresentam trabalhos, né? Não há trabalhos publicados no sentido de utilizar a etimologia na sala de aula para o ensino de língua portuguesa, né? Existem alguns trabalhos sobre a utilização da etimologia em outras áreas do conhecimento, dentro da sala de aula no ensino de biologia, por exemplo, mas no ensino de língua portuguesa não é possível encontrar trabalhos. E esse é o principal problema aqui. Bem, a partir dessa pesquisa inicial, eu consigo fazer algumas projeções, enfim, projetos mesmo, né, de que outras pesquisas poderão ser desenvolvidas. Dessa vez, a fim de desenhar sequências didáticas para o uso da etimologia no ensino de língua portuguesa. Então, partindo da constatação de que não existem trabalhos acadêmicos nesse sentido, da utilização da etimologia no ensino de língua portuguesa, podem ser desenvolvidas, eu pretendo desenvolver outras pesquisas, né, em continuidade a esse trabalho aqui, para de repente desenhar essas sequências didáticas e então ter algo mais concreto, né, de como se pode fazer a utilização da etimologia, dos conhecimentos etimológicos dentro da sala de aula no ensino de língua portuguesa. Aqui estão as referências que eu utilizei, a Base Nacional Comum Curricular, o trabalho da Rosa, o trabalho difuso, o Ruskin Menegassi, e também os parâmetros curriculares que, embora não tenham sido citados no corpo desse trabalho aqui, né, mas são também uma referência importante. Aqui eu deixo os meus agradecimentos ao FOPA, ao GELOPA, às minhas orientadoras, professora Ediene, professora Celiane, a minha família e os meus amigos. Muito obrigada.